Aqui no Hermenêutica Política, a cobertura sobre o conflito entre Israel e Irã não para. Eu sou Rodrigo Bueno, analista de política internacional do portal, e hoje eu vou selecionar algumas perguntas que me foram enviadas pelos nossos leitores acerca do assunto. São perguntas muito interessantes que me foram feitas de maneira repetida ao longo dessa semana, desde que o conflito se iniciou, e eu achei melhor transformar isso em um vídeo. Após respondê-las de forma privada para as pessoas que me perguntaram, eu achei interessante transformar isso em um vídeo, porque muitas das perguntas são recorrentes e muitas das perguntas levam a outros desdobramentos que podem ou não ocorrer no conflito, envolvendo inclusive outras áreas que não apenas o próprio conflito sobre a planta nuclear do Irã. Pode desembocar na economia global, pode desembocar numa crise energética global. Então é interessante transformar essas perguntas que eu recebi de forma individual em um grande vídeo que abarque todos esses temas. A primeira das perguntas foi enviada para mim pela Gabriela, e é se eu considero que esse conflito entre Israel e Irã pode se transformar no início de uma terceira guerra mundial. A minha resposta é não. Eu não enxergo que esse conflito possa desembocar na terceira guerra mundial. Por quê? Para a gente falar em terceira guerra mundial, a gente tem que partir do ponto em que houve uma alteração sensível na competição das principais potências pela hegemonia. E eu não enxergo uma guerra regionalizada no Oriente Médio, mesmo uma guerra total no Oriente Médio, como um fator de alteração da ordem global, de uma crise sistêmica que possa levar a uma guerra mundial para trocar ou manter o hegemona. Eu enxergo que as hipóteses para uma terceira guerra mundial são apenas duas. E essas hipóteses envolvem diretamente um conflito entre Estados Unidos e China. A primeira delas é a seguinte: a China aposta que será capaz de ultrapassar os Estados Unidos pela hegemonia global apenas pela economia, com uma diversificação de acordos, com uma postura econômica pragmática que possa levar no longo prazo a uma superação do PIB americano. Essa percepção chinesa eu acho falha. Por quê? Porque a China não consegue ultrapassar os Estados Unidos no PIB ao mesmo tempo que ultrapassa os Estados Unidos do ponto de vista bélico. Então os Estados Unidos nesse momento terão um incentivo de agir militarmente para manter a sua hegemonia. E a China não dá indícios de que ela está disposta a uma guerra para se tornar a principal potência. Então, só o crescimento econômico, só uma superação do PIB americano não é o suficiente para dizer que a China vai mudar a balança de poder, vai se transformar num novo hegemona. O que está acontecendo é uma saída de uma ordem unipolar americana para talvez uma ordem bipolar, como na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, mas dessa vez entre Estados Unidos e China. Então, sem uma mudança sistêmica, eu não acho que seja prudente falar em terceira guerra mundial. E eu não vejo o Oriente Médio tendo esse potencial de transbordamento para uma guerra mundial. Mas isso não significa dizer que uma guerra total no Oriente Médio não tenha impactos globais. Uma coisa é ter impacto global, outra coisa é alterar a balança de poder de forma significativa a colocar em xeque a hegemonia americana. Não enxergo que isso aconteça no contexto do Oriente Médio. A segunda pergunta foi feita pelo Tiago. E quais seriam os impactos de um bloqueio no Estreito de Hormuz feito pelo Irã?
Desde que começou o conflito, muito se fala em uma possível retaliação iraniana não militar. Militar já está acontecendo, apesar de que Israel vem mantendo uma supremacia perante os ataques iranianos. Mas já está ocorrendo uma retaliação militar. Mas uma retaliação econômica. O Irã poderia se movimentar para bloquear o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, que passa ali no Golfo Pérsico, é uma das principais rotas do petróleo global. Então, caso o Irã bloqueie o Estreito de Hormuz, poderia forçar uma subida muito drástica do preço do petróleo e, a partir disso, tentar ganhar poder de barganha para negociar uma saída da guerra. Porém, eu não enxergo que o Irã teria capacidade de bloquear o Estreito de Hormuz por um longo período. Porque o controle sobre o Estreito de Hormuz não é apenas do Irã. Ele iria impactar no escoamento de petróleo do Golfo Pérsico. E o Golfo Pérsico não é um aliado do Irã. Também não é um aliado de Israel. Os árabes estão numa situação difícil em relação a essa guerra. Por quê? Porque eles não querem que o Irã se torne uma potência nuclear, porque o Irã ameaça a região. Mas eles também não podem se colocar exatamente ao lado de Israel por questões religiosas, pelo conflito entre o judaísmo e o islamismo. Então a posição dos árabes, o Irã tentar fazer com que os árabes entrem no conflito de uma maneira mais aberta contra eles é contrafactual. Por isso que eu não enxergo que o bloqueio do Estreito de Hormuz, apesar de um choque inicial, possa no médio e longo prazo levar a uma melhora da situação iraniana. A terceira pergunta foi feita pelo Pedro, seria: o que a Rússia pode fazer para ajudar o Irã? A gente precisa lembrar que a Rússia é sim um parceiro do Irã, mas os outros parceiros da Rússia naquela região não tiveram uma boa vontade de Vladimir Putin. A Rússia não protegeu Bashar al-Assad quando o presidente turco Erdogan decidiu pela queda de Bashar al-Assad. Sim, teve apoio israelense e teve apoio americano para a queda de Assad, mas Vladimir Putin não conseguiu proteger Assad perante a insurreição dos separatistas e perante a influência que Erdogan exerceu naquele projeto. Se Vladimir Putin não conseguiu proteger Bashar al-Assad, é muito pouco provável que Vladimir Putin se mova para proteger o Irã. Primeiro, o Irã é menos estratégico do que a Síria para os interesses russos. E segundo, a Rússia está envolvida numa guerra longa com a Ucrânia. E entrar numa guerra em duas frentes, a Rússia sabe que o histórico disso não é muito favorável. A Rússia sabe que ela mesma derrotou ou ajudou a derrotar Napoleão, e ela mesma derrotou ou ajudou a derrotar Hitler. Uma guerra em duas frentes é algo muito complexo e é algo que a Rússia não está disposta a correr esse risco. Porque a primeira coisa que a Rússia pensa é na guerra da Ucrânia. A Rússia não vai desviar a sua atenção da Ucrânia para o Oriente Médio, porque é contraproducente, inclusive, para os objetivos estratégicos russos, que é garantir que ao menos parte da Ucrânia se some ao território russo como uma restauração, ainda que parcial, do Império Russo. O objetivo estratégico de Vladimir Putin com a Ucrânia é esse. Existe sim, por parte de Putin, uma visão de que a Ucrânia naturalmente pertence à Rússia. Então é uma visão imperialista naquela região ali do Cáucaso, mas é uma visão também realista.
regida pelos princípios da racionalidade estatal. Vladimir Putin não vai arriscar. Ele sabe que uma guerra em duas frentes pode culminar, inclusive, no fim do seu regime, no fim do seu controle, inclusive, sobre a Rússia. Então, Vladimir Putin não está posicionado, estando em guerra com a Ucrânia, para proteger os seus aliados no Oriente Médio. Não protegeu a Síria, não conseguiu proteger a Síria e também não vai conseguir proteger o Irã. A próxima pergunta foi feita pelo Gabriel. E quais seriam as diferenças entre essa guerra entre Israel e o Irã e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Bom, a principal diferença é que um é um conflito geopolítico, o outro é um conflito religioso. Existem sim interseções, existe um fundo religioso no conflito entre Rússia e Ucrânia devido ao peso da Igreja Ortodoxa Russa na Rússia. A própria noção de pertencimento da Ucrânia em relação à Rússia vem um pouco da questão da Igreja Ortodoxa, mas é fundamentalmente um conflito geopolítico. É um conflito sobre esferas de poder. O Ocidente pode ter na Ucrânia um proxy em relação à Rússia. A Rússia quer impedir que o Ocidente tenha um proxy na Ucrânia em relação a ela. Então é uma questão eminentemente geopolítica. No caso da guerra entre Irã e Israel, é uma guerra um tanto quanto existencial. Por que existencial? Porque o Irã, que é um regime teocrático xiita, radical, que financia o terrorismo ao redor do mundo, possuindo uma bomba nuclear, não é um problema apenas para Israel. Talvez seja um problema existencial apenas para Israel. Mas é um problema para todas as potências nucleares e para o Ocidente como um todo. O Irã deixou muito claro que para o Irã, Israel não tem direito de existência e que os Estados Unidos é um regime comandado por infiéis. O islamismo é uma religião expansionista. Então, o Irã tendo uma bomba nuclear, o Irã é o principal promotor do islamismo a nível internacional. E o Irã não vai parar. O Irã não vai possuir uma bomba nuclear apenas para dissuasão. É diferente do caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte possui uma bomba nuclear para dissuasão. Por quê? Porque a Coreia do Norte é um peão geopolítico chinês. Kim Jong-un só faz o que a China permitir. E a China também, assim como o Vladimir Putin e assim como os Estados Unidos, operam em algum tipo de racionalidade de Estado, de racionalidade política. Uma racionalidade que não é esperada de regimes fundamentalistas. Então, a principal diferença entre essas guerras uma é uma guerra religiosa. O islamismo não enxerga a possibilidade de existência de um Estado judeu. Ponto, está muito claro. Especialmente o islamismo de vertente xiita, não de vertente sunita. O de vertente sunita, inclusive, acordou nos acordos abraâmicos feitos por Donald Trump no primeiro mandato dele, restabeleceu relações diplomáticas consulares com Israel, ou seja, aceita a existência de Israel. Esse é o ponto chave de diferença entre essas guerras. Uma é geopolítica e a outra é religiosa. A última pergunta foi feita por dois leitores, o Paulo e o Cláudio, que é: em caso de queda do regime, o que poderia acontecer no Irã? Um retorno da família Pahlavi? Uma implementação democrática? E como não repetir os erros de outras guerras por mudança de regime? Essa pergunta é mais complexa. Essa pergunta demanda um estudo mais aprofundado. Por quê? Quando a família Pahlavi tomava conta do Irã, o Irã era marcado por uma proximidade com o Ocidente.
haviam reformas estruturais ocidentalizadas no Irã. E isso acabou por alienar, especialmente o clero xiita muçulmano. E esse foi um dos fatores que levaram à Revolução Iraniana, que depois sofreu um processo de recrudescimento, como basicamente todas as revoluções sofrem, né? Uma transformação ditatorial, que hoje controla a imprensa, controla a oposição, controla tudo. A oposição iraniana é uma oposição de fachada. Então, um retorno da família Pahlavi pode acontecer caso haja um acordo entre as outras potências da região, especialmente a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos, para neutralizar o Irã. Mas a monarquia iraniana não tinha tanta força de repressão do radicalismo xiita. Então, seria necessário, a meu ver, que se fosse instaurado no Irã um regime mais parecido com o saudita, que reprime muito forte, de forma automática, qualquer veia radical que venha a surgir. Então eu não vejo uma possibilidade de transformação democrática do Irã, porque não iria funcionar. A democracia é um sistema superior? Sim, mas é um sistema que só funciona quando você tem bases institucionais que possam permitir com que ela funcione. Isso acontece no Ocidente, isso não acontece no Oriente. Então é possível haver uma mudança de regime? Sim, saindo dos ayatolás para uma monarquia mais ao estilo saudita, não ao estilo que era no Irã antes da Revolução 79. E esse é um ponto que faz com que uma intervenção no Irã não repita os erros de outras intervenções por mudança de regime. Não dá para tentar exportar os ideais democráticos exatamente para o Irã, porque não funciona. Não é uma questão. Existe superioridade de valor ocidental, de valor democrático? Sim, mas não existe a capacidade de fazer valer esses valores sem uma história, sem instituições que façam valer esses valores. Então eu enxergo, em caso de mudança de regime, que o Irã vai se transformar em uma monarquia mais ao estilo saudita, não uma monarquia parlamentar ocidentalizada. É isso que o vídeo tinha para tratar. Muito obrigado a todos os nossos leitores que enviaram as suas perguntas e até o próximo vídeo.